Respondendo a primeira pergunta sobre o que é economia de escala, podemos dizer que, no geral, essa economia de escala está relacionada com os custos da produção de determinada firma. É a característica do processo produtivo em que a firma ela busca aumentar a quantidade produzida e diminuir os custos de produção. Ao mesmo tempo que ela aumenta a quantidade de produtos, ela está diminuindo os custos de produzir esses determinados produtos, né? É, o custo médio de determinada produção ela diminui quando as quantidades aumentam dessa produção. Uma questão bem importante quando se estuda a economia de escala é entender de onde vem essa economia de escala, quais são as fontes das economias de escalas, né? E geralmente são quatro as mais comuns, né? A primeira delas são os ganhos de especialização. É quando se aumenta o volume produzido, a quantidade produzida, e esse aumento da produção ela gera um aumento da divisão do trabalho, da forma com que Adam Smith explicou lá atrás, né? Quando se aumenta a quantidade, aumenta a divisão do trabalho, e com aumenta a divisão do trabalho, aumenta o nível de especialização dos trabalhadores, a eficiência na utilização das máquinas, e com isso se consegue aumentar o nível de produtividade, aumentando a produção sem incorrer no aumento de custos. Outra fonte de economia de escala é a indivisibilidade técnica. Ela está relacionada ao tamanho e à capacidade dos equipamentos de determinada firma e que geralmente trabalham numa capacidade ociosa. Por eles trabalharem nessa capacidade ociosa, quando a firma deseja aumentar o nível de produção, elas não precisam incorrer em mais custos, né? Porque esses custos já foram tomados na aquisição desses equipamentos que estão trabalhando em capacidade ociosa. Então, ele pode aumentar a produção à vontade sem aumentar seu nível de custo, gerando essa economia de escala. Outra fonte de economia de escala é a economia geométrica. Nela, a gente conclui que é que quanto maior a capacidade produtiva de um equipamento ou da própria planta da fábrica, menor seriam os custos de aquisição associados. Além dessas, existem outras fontes de economia de escala, como a economia relacionada às leis dos grandes números, os elementos comerciais que dão poder de mercado a determinada firma, que ela pode exigir um preço por determinada quantidade de insumo que ela compra do fornecedor, e por ela ser uma firma muito grande, ela pode exigir um preço menor. Existem algumas outras fontes de economia de escala, mas acho que essas aí já são suficientes para entender um pouco como é que funciona essa origem da economia de escala. Com isso, a gente pode estabelecer um índice que auxilia a gente a verificar a existência ou não de economia de escala numa produção. É só pegar o custo médio e dividir pelo custo marginal, né? Que é o custo de se produzir mais uma unidade desse produto. Se o resultado dessa divisão for maior do que 1, a gente pode dizer que é a economia de escala. Se ele for menor do que 1, é que a gente diz que há uma deseconomia de escala. E se ele for igual a 1, a gente diz que ele está produzindo em escala mínima eficiente. Agora que a gente já tem uma ideia do que é economia de escala e de como são formados os monopólios naturais, a gente já consegue estabelecer alguma relação entre eles. E como nós vimos que é fundamental entender a estrutura de custos, nesse caso dos monopólios naturais, esses custos totais da produção, eles aumentariam se mais de uma empresa ela operasse nesse determinado setor. Nessa análise, é comum que se faça uma comparação entre a escala mínima eficiente da planta e o tamanho do mercado que vai ser atendido por essa firma, para se chegar a um número de empresas que pode atuar nessa determinada indústria. Created using Powtoon.